Então, muito boa tarde. Vamos hoje apresentar de forma sintética a nossa solução de gestão integrada de produção para controle de fluxo de material, o GPAC. O GPAC é constituído por dois módulos, o DIP, o Define Your Process, Define Your Product, que é um configurador de processos e de produtos, e pelo GIP, onde estão todas as outras funcionalidades de gestão integrada de produção. A primeira boa notícia é que tratam-se de sistemas totalmente paramétricos, customizáveis, sem necessidade de desenvolvimento de código. Trata-se de um ERP completo de gestão de produção ou tão só de um add-on que pode ser agarrado a ERPs pré-existentes. Vivemos atualmente naquilo a que chamamos o primado do mercado. Passou a ser o cliente e não o industrial a dizer o que quer, quando quer, como quer, a que preço é que paga. Quer tudo menos aquilo que nós temos, quer tudo por medida, tudo alterado e produtos especiais. E ainda por cima, quer tudo, se possível, para ontem. E, portanto, este ciclo do primado do mercado levanta problemas de organização muito complexos às indústrias e às organizações humanas. Se repararmos, neste exemplo aqui da Nike, a própria Nike, quando é uma empresa mass production, quando manda fazer este par de sapatilhas, Par 42, manda fazer este par de sapatilhas da Indonésia, é capaz de mandar fazer 1 milhão ou 2 milhões de pares iguais, mas não obstante isso, a Nike permite a todos os seus clientes que via internet possam fazer encomendas de sapatilhas customizáveis, oferecendo opções, seja para a sola, seja para o tecido, seja para o logo, seja para os atilhos, seja para aquele vivo, e se ainda assim pretendermos, poderá colocar o nosso nome bordado a ouro no calcanhar e passado 4, 5, 6 semanas está em nossa casa ao mesmo preço. E, portanto, nós podemos perguntar como é que é possível que uma empresa mass production tenha a capacidade de configurar produtos e entregá-los com um lead time tão curto. Mas não só isto acontece com a Nike, acontece com a indústria automóvel, a indústria mais massificada do mundo. E no caso da BMW, dei-me ao trabalho de ir ver quantas opções é que só para a Série 1 a Baviera oferece aos seus clientes. E se repararem, estão ali 3.653 mil milhões de combinações possíveis, a que faltam ainda 7 motorizações, portanto, também da verdade estamos a falar de 24 mil milhões de carros distintos. Agora, aqui, de alguma maneira, a BMW tem um truque, e o truque é simples, é que o carro tem sempre o mesmo tamanho e a força da marca BMW faz com que o custo da customização seja chutado para os fornecedores da BMW, que se querem fornecer a BMW têm que ter estoque e têm que ter os estoques junto às linhas de montagem da BMW para o efeito. Isto dá-nos uma ideia da quantidade de códigos, listas de materiais e gamas operatórias que qualquer sistema de gestão de produção tem que abrir na indústria moderna. Como quase todos eles, SAPs, Navisions, Primaveras, PHCs, SAGs, BANs, Oracles, nasceram ainda no primado da indústria, ou seja, na fase em que eram os industriais que diziam o que faziam, quando faziam, como faziam e quem quer, quem não quer, não leva. Quase todos eles, foram criados e desenvolvidos em referenciação direta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nessa época, como o portfólio de produtos era pequeno, como a gama de produtos era pequena, o ciclo de vida dos produtos era grande, sempre que era necessário abrir um produto novo num sistema de gestão de produção, era preciso abrir um código, era preciso abrir uma lista de materiais e uma gama operatória. Como eles eram muito estáveis, isto era relativamente simples, fazia-se de vez em quando, fazia-se por ciclos. Atualmente isso já não é assim, porque atualmente no primado da indústria, do mercado, passaram a ser os clientes todos os dias a colocarem encomendas de produtos alterados por medida ou especiais, todos os dias, repito, nas nossas organizações. Portanto, todos os dias, nesses sistemas que funcionavam em referenciação direta, é necessário abrir códigos, abrir listas de materiais e gamas operatórias, ou copiar listas antigas e alterá-las, e, portanto, enquanto que o número de portfólio de produtos é relativamente curto, enquanto a escala de operações é relativamente curto, esses sistemas de gestão de produção
ainda dão resposta mais ou menos adequada às necessidades atuais, mas se a escala começa a aumentar, se o portfólio e o número de combinações é exponencial, como é o caso aqui do BMW, só com muita dificuldade é que esses sistemas poderão dar resposta em tempo útil às organizações onde estão instaladas. E foi precisamente desta constatação, deste déficit, que nós partimos para o desenvolvimento dos nossos sistemas. Reparem que, por exemplo, e este slide assim o demonstra, um produtor português de um aparador pequeno com 3 gavetas, a que nós normalmente chamamos de mesinha de cabeceira, dizia quem quer isto, quem não quer não leva, e deixou de vender. Portanto, os seus comerciais começaram-lhe a dizer por favor, dê opções, senão a gente não consegue vender. Este senhor, muito a custo, lá deu 12 cores para a estrutura, 12 cores para aquela orla laranja, 12 cores para a gaveta de cima, para a gaveta do meio e a gaveta de baixo, 5 puxadores. E sem dar por ela, estava a dar 1.244.000 combinações, mas como depois também permite que lhe peçam este aparador com 3 gavetas, a que chamamos mesinha de cabeceira, permite que lhe peçam dimensões, comprimento, largura e profundidade à medida, isto tende para infinito, ou seja, é pior que o BMW. E, portanto, nós normalmente, nas nossas organizações industriais ou outras, damos ao luxo de organizar estes processos apenas com a nossa cabeça ou com a cabeça dos nossos colaboradores, e, portanto, é óbvio e evidente que é humanamente impossível organizar e tratar este tipo de escala de forma eficiente e capaz apenas com a nossa capacidade humana. Precisamos de sistemas adequados para isto, que de facto a referenciação direta não responde. Há cerca de 15 anos atrás fomos chamados a uma grande empresa portuguesa de portas e aros, que tinha na altura um sistema SAP instalado. Era uma empresa que tinha 657.000 referências ativas de portas e aros. Era uma empresa que tinha 80 pontos de encomenda em todo o mundo, e todos os dias esses 80 pontos de encomenda colocavam-lhes encomendas nas fábricas de produtos alterados. Muitas vezes produtos impossíveis. Muitos comerciais sem sensibilidade para a produção vinham-lhes a pedir, por exemplo, portas lacadas folheadas. Ora, se é para lacar, não pode ser folheado. E então eles, dentro do sistema de gestão de produção que tinham 657.000 referências ativas, com 36 códigos cada uma, e viram-se na necessidade e contingência de que sempre que tinham uma encomenda nova, tinham um departamento que mais não fazia do que a triagem das encomendas que chegavam. A primeira coisa que iam ver era se a encomenda que chegava ou o pedido que chegava era ou não era possível. Se era impossível, dizia que era impossível. Se era possível, tinham que recorrer a 657.000 referências ativas para ver se alguma vez foi feito. Se foi feito, mete o código X. Se não foi feito, era preciso abrir um código, era preciso abrir uma lista de materiais e uma gama operatória, ou seja, era preciso recorrer a um sistema de referenciação direta para que esse produto passasse a ser tratado pelo sistema. Entretanto, no meio de tudo isto, passavam-se 18 dias úteis em média, desde a entrada da encomenda até que ela pudesse ser transformada em ordem de fabrico. E este é, volto a repetir e a sublinhar, o principal problema dos sistemas de referenciação direta que nasceram ainda no período do primado da indústria. Nós, há 17 anos atrás, efetuamos nessa empresa um levantamento de processos e chegamos a uma conclusão muito interessante. É que, apesar dessa empresa ter 657.000 referências ativas, tinha apenas, volto a repetir, 22 processos possíveis. E, portanto, começamos desde logo a pensar um bocadinho fora da caixa. Bem, se eu desenvolver um sistema de gestão integrada de produção, ou um configurador de produtos, eu vou ter que abrir milhares de milhões de combinações. Se eu desenvolver um sistema que vai centrar nos processos, eu tenho que abrir apenas 22 processos. E, portanto, começamos a pensar e lançamos o desafio a 2 matemáticos, nossos parceiros, que começaram a desenvolver um configurador de processos e de produtos centrado nos processos,
mas que tínhamos que depois que resolver a questão dos produtos. E também percebemos que a cada processo, a cada família de produtos está normalmente associado um processo. Aquele exemplo daquele aparador pequenino, que com 3 gavetas chamamos mesinha de cabeceira, reparem que esse exemplo, se for um aparador maior, sem gavetas, mas com portas e prateleiras, já estamos a falar de um aparador de sala de jantar. Se vamos a falar de um aparador médio só com gavetas, estamos a falar de uma cômoda. Mas todos eles seguem o mesmo processo construtivo, porque todos eles têm na mesma 2 ilhargas, um tampo, uma base, um fundo, prateleiras, depois se têm prateleiras e portas e gavetas, ou só prateleiras, ou só portas, ou só gavetas, são opções que nós podemos oferecer aos nossos clientes em função da capacidade tecnológica interna e em função das matérias-primas ou componentes que utilizamos, tipo de madeira, cor, orlas, etc. E, portanto, o que fomos desenvolver foi um sistema que é totalmente paramétrico, é quase como se de um Excel se tratasse, onde sem necessidade de desenvolvimento de código vamos abrir os 22 processos, ou os que forem. Raramente encontramos organizações que tenham mais de 20, 25 processos, tipo a que obedecem, portanto, rotas operatórias e sequências operatórias por onde passam a maioria dos seus produtos, e para cada um dos processos, tal que também como se um Excel se tratasse, nós à frente de cada um dos processos podemos abrir aquilo a que chamamos atributos. Cada atributo corresponde a uma das opções que tecnologicamente podemos oferecer aos nossos clientes ou que estamos disponíveis para oferecer aos nossos clientes. No caso daquela mesinha de cabeceira, e para o exemplo em causa, este senhor oferecia então a possibilidade de o cliente escolher o comprimento, a largura e a altura, a cor da estrutura, a cor do pormenor, da gaveta de cima, da gaveta do meio, da gaveta de baixo e tipo de fechador. Mas não só. Para além no fundo, o que estamos a fazer é, para além dos atributos, podermos abrir subatributos. Estamos a criar uma matriz, uma árvore de decisão associada a cada um dos processos, também criada de forma paramétrica, sem desenvolvimento de código, repito, em que logo à partida associado a um processo, e nesta matriz estão todas as opções possíveis e imaginárias que nós estamos a oferecer aos nossos clientes. Mas mais ainda, fomos ainda mais longe, conseguimos, como se podem ver pelo atributo de qualidade de folha, conseguimos através de regras na base de dados SQL ou dentro do próprio sistema, criar regras numa lógica if then else que permitem facilmente configurar configurações e regras que permitem, por exemplo, dizer quando é que um cliente de ranking 1, quando quer uma folha de primeira qualidade à vista, mas também quer folha de primeira qualidade no tampo que fica escondido, ou outros clientes que podem querer primeira, segunda qualidade, primeira diversa, segunda diversa, em função do nível de qualidade que exigem. Portanto, o nosso configurador, o DIP, Define Your Process, Define Your Product, permite à partida não só definir todos os processos de forma paramétrica, como permite também criar uma matriz e uma árvore de decisão em que todas as opções possíveis e imaginárias e combinações ficam automaticamente e desde logo previstas, e permite ainda modelar o processo, já que a modelação dos processos produtivos tem que ser sempre feita de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Ou seja, é o software, é a ferramenta que se vai customizar à necessidade do nosso cliente e não o cliente que vai ter que se meter dentro de um colete de 7 forças pré-definido e conceptualizado. Portanto, a partir daqui, e para o exemplo da mesma mesinha de cabeceira, o que o nosso configurador vai fazer, em função dos processos e das regras que estão calculadas, é calcular qual é o consumo de matéria-prima, neste caso painel MDF, que vai ter que ser necessário cortar para que as diferentes componentes daquele móvel possam ser construídas. E ele vai calcular que é preciso fazer um painel de MDF folheado de 1000 por 519, primeira diversa cerejeira, e depois vai também calcular qual é a folha. Reparem que ao nível dos atributos e subatributos temos a possibilidade de criar formas aritméticas, matemáticas e lógicas, e estas fórmulas e estas regras são customizáveis em função da regra da casa. Ou seja, se por acaso este cliente tem uma máquina pouco precisa, o avanço do corte da folha terá que ser comprimento mais 10. Mas num cliente ao lado, que tenha uma máquina mais precisa, se calhar a regra já não é comprimento mais 10, é comprimento mais 2, porque a máquina tem um nível de precisão superior e, portanto, mais uma vez, é a ferramenta que de forma paramétrica vai ao encontro da necessidade do cliente, se customiza a necessidade do cliente sem necessidade de desenvolvimento de código
e tudo isto é apreendido pelos colaboradores dos nossos clientes, que são formados para nós, por forma a que quando nós saímos, eles possam trabalhar de forma totalmente independente no sistema. Isto faz com que, sempre que chega uma encomenda, vamos ver aqui uma pequena animação da introdução de uma encomenda para o exemplo em concreto, sempre que chega uma encomenda de um aparador com 3 gavetas, a que chamamos mesinha de cabeceira, alguém do departamento comercial, pura e simplesmente, pergunta qual é o processo, ou já sabe, tem uma tabela que lhe diz que os aparadores seguem o processo 15, escolhe, vai ao software, escolhe o processo 15 que está pré-definido, já vamos ver como, e vai à matriz e começa a escolher e a introduzir nos respectivos campos e atributos as opções que o cliente pediu. Desta forma. E, portanto, primeiro a probabilidade de haver erros e omissões é menor, porque só já vai poder escolher o que é possível. E, em segundo lugar, alguns destes atributos até são mutuamente exclusivos, ou seja, se por acaso escolhe uma mesinha de cabeceira lacada, o sistema já não vai deixar de escolher nem orla, nem folha. Por outro lado, podemos simplificar este processo de introdução, porque algumas destes produtos obedecem a uma linha, por exemplo, a linha Nancy ou a linha Proteus, a que está associado por definição e de base uma série de características que automaticamente, ao introduzir, que é uma mesinha de cabeceira da linha Nancy ou da linha XYZ, automaticamente uma série de atributos são automaticamente preenchidos. A partir daqui, e em função das regras que há bocado viram serem colocadas ao nível dos atributos e subatributos, o configurador vai fazer a explosão das peças, já com as respectivas medidas para que possam ser introduzidas no JIP e enviadas para chão de fábricas com as respectivas instruções de produção. Aqui, neste slide, o que ele fez foi a explosão do tampo com as diferentes componentes, portanto, o tampo em MDF e as 2 folhas que serão necessárias, mas já com a regra da casa. Isto faz com que o DIP seja um sistema que seja um configurador que pode ser instalado e aplicado a qualquer indústria ou a qualquer processo de natureza humana. Seja uma organização de serviços, uma organização comercial ou uma organização industrial, não há nenhum processo que se possa imaginar ao nível de qualquer organização que não possa ser facilmente parametrizado no nosso configurador de processos. Isso faz com que, por exemplo, uma fábrica que tem 300 trabalhadores utilize exatamente o mesmo configurador para fazer fatos por medida, sendo que os atributos e subatributos até já começam a ter o nome que os nossos colaboradores estão habituados a dar em chão de fábrica. Mais uma vez, é o software que vai ao encontro da necessidade do cliente e não o cliente que se tem que meter dentro de um colete de 7 forças. Exemplo talvez mais paradigmático são os exemplos das carpintarias, das serralharias ou de todas aquelas organizações que têm que fazer produtos especiais à medida, únicos e irrepetíveis, como é o caso dos moldes, onde também já temos muitas carpintarias, muitas empresas de moldes que recorrem ao nosso configurador, porque ele permite que a introdução da encomenda, desde que chega uma encomenda, ela seja tratada rapidamente e transformada em ordem de fabrico na hora. Este exemplo de um produtor de cozinhas, nosso cliente, que só para um dos móveis de baixo dava estas opções, e se não desse estas opções não conseguiria certamente vender à escala que atualmente o faz. E com a rapidez de resposta que detém. Uma outra característica muito importante que este nosso configurador tem é que ele é passível de ser integrado com sistemas de desenho. Desde que o sistema de desenho que os nossos clientes utilizem sejam sistemas de desenho que façam a explosão das peças e possam fazer essa explosão e exportá-la para ficheiros, por exemplo, XLS, quer isto dizer que os atributos que já estão tratados no desenho, por um simples interface, poderão ser transferidos automaticamente para o nosso configurador, de forma a que quem vai introduzir a encomenda só já tem que escolher aquelas opções que não são passíveis de ser desenháveis ou cujo desenho exige uma complexidade tal que mais vale que ele seja escolhido do lado do configurador. Temos já integrações do DIP com sistemas de desenho tipo SolidWorks ou Inventor, através de interfaces que são depois
desenvolvidos em colaboração com as entidades fornecedoras dos sistemas de desenho dos nossos clientes. Aqui estão já a ver um dos interfaces do GPAC, mais propriamente do DIP. Do lado esquerdo temos então um processo tipo, numa lógica de pai-filho, uma sequência de operações. Isto é quase como se fosse uma árvore de Natal, em que a cada galho estão agarrados depois as matérias-primas, as componentes, os tempos, os colaboradores. Podemos agarrar aqui tudo e mais alguma coisa. E, portanto, estes processos são processos que são desenvolvidos de forma paramétrica e nós ensinamos e formamos os colaboradores dos nossos clientes a fazerem isto sem terem que mais tarde recorrer a nós. Do lado direito tem então os atributos ou subatributos que têm que ser preenchidos. Como disse há pouco, alguns deles poderão ser preenchidos automaticamente diretamente do desenho, outros poderão ser ou não, ou todos escolhidos aqui, sendo que neste caso, como poderão ver aqui, temos aqui um caso de um modelo que segue uma determinada plataforma, que é a plataforma NASI, o que faz com que uma série de atributos já não seja necessário ser preenchida, porque por diferença o sistema automaticamente assume. Portanto, introduzida que seja a encomenda com esta facilidade, em que se vai dizer que é quantidade 1, unidades tantos, componentes de comprimento, largura tal e modelo NASI, manda-se processar esta encomenda, introduz-se no configurador e automaticamente o que é que o configurador fez? Manteve o processo genérico XPTO atrás sem ser alterado, para ser utilizado futuramente, e criou um novo processo. Portanto, este processo do lado esquerdo, que estamos aqui a ver, este processo do lado esquerdo já foi o próprio configurador que automaticamente o gerou, mas em função das restrições e das opções introduzidas e escolhidas pelo nosso cliente. E desta forma conseguimos, julgamos nós, demonstrar que o DIP permite transformar orçamentos em encomendas e encomendas em ordens de produção ou ordens de fabrico na hora, não havendo as perdas de tempo normalmente associadas aos sistemas de referenciação direta. Estamos, de facto, em presença de um configurador de processos e de produtos muito potente, de última geração, vocacionado para a indústria 4.0 e que funciona em referenciação genérica. A partir daqui, tudo o resto pode sair para as diferentes funcionalidades de produção. Estamos aqui a ver a parte da parametrização, portanto, temos aqui uma área de operações, uma área de componentes e uma área de consumos. Cada coluna destas é um dos atributos. Portanto, mais uma vez, isto é como se fosse um Excel. Poderão ver aqui algumas das fórmulas que se resumem em síntese a uma página A4 de fórmulas paramétricas, tal como se de macros do Excel se tratasse. Portanto, quem sabe mexer em Excel, quem facilmente mexe em macros, também com a mesma facilidade apreende a parametrizar o sistema. E é a partir daqui que tudo o resto é feito. Temos aqui também já um outro exemplo de um output para um processo de qualidade, em que as cores representam diferentes níveis de critérios de qualidade utilizados. Se está conforme é o verde, se está amarelo ou laranja, ou se é vermelho é porque é uma situação crítica que tem que ser corrigida. A mesma lógica pode ser utilizada para tempos e métodos. Queria também chamar a atenção para o facto de que o sistema permite rastreabilidade total, ou seja, se por acaso o cliente a dado passo diz afinal eu não quero comprimento de 300, quero 400, ainda vou a tempo de pedir essa alteração. Se isso é possível, alguém com uma password de nível superior chegará ao sistema, alterará isto de 300 para 400, fica aqui registado que o seu X alterou isto de 300 para 400 no dia tantos às tantas horas, e este senhor arrastou o mail com a ordem do cliente ou confirmação escrita do cliente aqui para a área documental associada à ordem de fabrico, a área documental desta onde se podem colocar contratos, desenhos, ficheiros Excel, informações, portanto, toda para a memória futura. O sistema permite rastreabilidade total associada às ordens, às respectivas ordens de fabrico. Tal como disse há pouco, a partir daqui
todas as restantes funcionalidades, mais ou menos, que estão disponíveis no JIP, podem ser contratualizadas em todo ou em parte e sendo colocadas todas a funcionar ao mesmo tempo para os processos e estruturas já abertos. Permitimos também, como opcional, nas empresas que tenham know-how e gente com capacidade de mexer em SQL, temos um opcional. Por um opcional, obviamente, poderão adquirir-nos o sistema também com a base de dados aberta e, então, nesse caso, tendo gente que saiba mexer em SQL, então aí a independência é garantida para o futuro. Estes sistemas têm um prazo de implementação muito curto, ao contrário de muitos outros sistemas de integração de produção, que muitas vezes demoram 1 a 2 anos a serem instalados numa organização industrial ou outra. No caso do JIP e do caso do DIP e do JIP, que constituem o JPAC, em média conseguimos fazer estas instalações ou as parametrizações num prazo máximo de 6 meses. Ao fim de 6 meses, os nossos clientes e equipes dos nossos clientes têm todas as ferramentas necessárias para irem alimentando e desenvolvendo o sistema. Obviamente que isto é um processo que em muitos casos depende depois muito mais da própria gestão diária do sistema e da forma como o alimentam, mas digamos que todos os processos ficam automaticamente criados, os atributos, subatributos, digamos que a estrutura base do sistema fica assegurada. É de facto um sistema de última geração, e ficamos à vossa disposição através do nosso site ou através dos nossos contactos para aquilo para os esclarecimentos adicionais que entendam necessários. Muito obrigado.